Boa noite, queridos. Graça e paz. Amém? Quero convidar você a se colocar de pé. Você que sair ainda do lado de fora, no hall de entrada. Quero convidar você para entrar, para juntos celebrarmos ao Senhor nessa noite. Aleluia! Glória a Deus. Vamos colocar de pé para celebrar o Senhor? Amém? Amém! Aê, agora eu vi o amém da igreja. O dia que o Senhor já fez, seja o que for, eu vencerei. Somente em ti esperarei, com meu louvor te alegrarei. Eu grato sou por tudo que tens feito. Eu cantarei tua graça e o teu amor, amor infalível. Deus, te agradeço. Quando estou mal, me põe de pé, firme estarei, minha rocha és. Eis-me aqui, amado meu, teu filho sou, tu és meu Deus. Eu grato sou por tudo que tens feito. Eu cantarei tua graça e o teu amor, amor infalível.
Aleluia. Boa noite, queridos. Graça e paz. Amém. Você é feliz? Você está feliz? Amados, queridos, livro de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10. Vamos à palavra de dízimo de oferta rapidinho. Diz assim: aquele que supre a semente ao que semeia, e ao pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer frutos da sua justiça. Queridos, perceba bem que a Bíblia ela está deixando claro, o apóstolo Paulo, que quem supre a semente é Deus. Você pode ter o seu trabalho, você pode ter a sua empresa, mas não é a sua empresa que supre a semente. Amém? Não é o seu chefe que supre a semente. A Bíblia está deixando claro que quem supre a semente é Deus. E perceba, queridos, que semente, ele está deixando claro, aquele que supre a semente. Mas ele não supre apenas a semente para você ofertar, ele supre o pão para que você tenha sustento. Amados, você não está semeando para ficar aquém, para não ter nada, não, você está semeando para colher, mas também para ter suprimentos. A Bíblia é clara em dizer aqui que ele suprirá e multiplicará. Diga comigo, Deus vai suprir. Não, fale com alegria, Deus vai suprir e vai multiplicar. Agora olha para a pessoa que está do seu lado e diga, fica tranquilo. Não, fala com mais empolgação, fica tranquilo. Deus vai suprir e Deus vai multiplicar. Então, amados, você não precisa andar preocupado, porque você vai ter que ofertar, você vai ter que dizimar, porque você sabe, Deus ama quem dá com alegria. Aleluia! Só dá com alegria quem tem consciência de que sabe quem é que traz a semente. Só dá com alegria quem tem a consciência de que sabe quem é que supre e multiplica. Você pode dobrar no seu trabalho, você pode fazer horas extras, mas quem dá a semente e multiplica é Deus. Que nossos corações, querido, tenham essa certeza, a nossa oferta, Deus está dando a semente para nós ofertarmos e dizimarmos, mas nunca faltará também o pão. Nunca faltará a semente para aquele que semeia. A semente não falta para aquele que continua semeando. Perceba bem, para aquele que semeia, não é para aquele que retém. E o próximo versículo ele diz, versículo 11, vocês serão enriquecidos de todas as formas, aleluia, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ações de graças. Amados, você crê que a sua generosidade, o seu ato de generosidade faz com que algumas pessoas deem ação de graças? Sabe por quê? Porque é por conta da minha e da sua generosidade que as portas desse lugar estão abertas. É por conta da minha e da sua generosidade que mais pessoas estão sendo alcançadas e serão alcançadas. Então é motivo de dar ação de graças, é ou não é? Perceba que a Bíblia está dizendo, vocês serão enriquecidos. Mas não é enriquecidos para uma coisa qualquer, é para toda boa generosidade. Diga comigo, generosidade. Diga, generosidade. Deus não vai te enriquecer para ser uma pessoa, só para isso, só para ter um enriquecimento, para ser suprido. Não, Deus está falando aqui, ó, enriquecendo-vos em tudo, toda boa generosidade. Então ele está dizendo que ele vai dar semente àquele que semeia e enriquecer para que ele seja generoso. E é nesse momento, queridos, de dízimos e ofertas que nós declaramos que de fato nós somos gratos. Sabe por quê? Somos gratos por tudo que Ele tem feito. Porque se nós temos portas abertas, se nós temos empregos, se nós temos um bom salário, se nós temos uma empresa, é porque foi Ele que nos deu. A porta é Ele que abriu. A empresa foi a ideia, foi Ele quem deu. E que nunca nos falte essa certeza. Se a porta ainda não abriu, Ele vai abrir. Se nós nos mantermos fiéis. Amém? Amém? Então você pode nesse momento pegar o seu envelope com os diáconos e estar fazendo o seu dízimo de oferta. Ou vamos estar aqui o nosso QR Code. Você pode fazer como eu, que vou estar fazendo a minha oferta online. A mídia vai colocar aqui o QR Code. Está chegando. O QR Code está chegando aqui. Dá um glória aí para ver se o QR Code chega mais rápido. Chegou! Aleluia! Agora você pode dar glória porque chegou. Aleluia!
acabou de cantar. Grato sou por tudo que tem feito, mas também eu sou grato porque você me dá semente para que eu possa semear. E se eu ainda não estou semeando hoje, você vai me dar semente porque eu quero semear, amém? Pai, nós te louvamos nessa noite, nós te agradecemos, Senhor, porque você é aquele que dá semente ao que semeia, e nós estamos aqui celebrando ao Senhor, sendo gratos ao Senhor, Pai, porque o Senhor vai multiplicar, vai suprir, e eu declaro, Pai, sobre a vida dos teus filhos, portas abertas, portas escancaradas. Eu declaro, Pai, currículos sendo encontrados, causas sendo liberadas, clientes chegando. Eu creio, Pai, em colheitas extraordinárias sobre a vida dos teus filhos. E eu profetizo, Pai, colheitas extraordinárias, abundantes, superabundantes. Em nome de Jesus, se você crê, dê um brado de júbilo ao Senhor. Traga a sua oferta com alegria em nome de Jesus. Eu grato sou por tudo que tens feito. Eu cantarei tua graça e o teu amor, amor infalível. Eu te agradeço. Eu grato sou por tudo que tens feito. Me lembrarei, pois de tudo és vencedor, amor infalível. Eu grato sou. Eu grato sou por tudo que tens feito. Eu cantarei tua graça e o teu amor, amor infalível. Eu te agradeço. Eu grato sou por tudo que tens feito. Me lembrarei, pois de tudo és vencedor, amor infalível. Eu te agradeço. Aleluia. Você é grato ao Senhor? Vou perguntar de novo. Você é grato ao Senhor? Por tudo que Ele tem feito. Nós devemos nos lembrar dos benefícios que o Senhor tem nos feito e sermos gratos a Ele por tudo que Ele faz e principalmente por tudo que Ele é. Nessa hora você pode fechar os seus olhos aí no seu lugar, levantar sua mão em forma de rendição e de adoração ao Senhor. Aleluia. Vamos continuar entregando a Ele o nosso louvor, a nossa canção, a nossa adoração em forma de música. Ah, Jesus, nós te louvamos, te rendemos ações de graça, assim como nós acabamos de cantar, por tudo que tens feito. Nós lembramos dos seus benefícios e nós te exaltamos pelo que tu és, um Deus santo, incomparável. Não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Nós te adoramos, te bendizemos, te exaltamos. Não há outro igual a ti, igual a ti, igual a ti. Não há, Pai, em tua presença adoramos, prostrados, com todo o coração, de joelhos louvamos. Aleluia. Nosso amado
domínio e poder. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele todo o poder e domínio e governo. Oh, que tudo se submeta e se sujeite à vontade do Rei, à vontade do Rei, à vontade do Rei, à vontade do Rei. Que tudo se submeta e se sujeite à vontade do Rei, daquele que é, daquele que era, daquele que há de vir. Nós te exaltamos. Exaltamos o seu nome nessa noite, Senhor. Reconhecemos a sua grandeza, reconhecemos quem tu és, e com a nossa voz, com o nosso fôlego de vida, com as nossas mãos levantadas, você pode levantar a tua mão aí no seu lugar, em forma de rendição ao Senhor nessa noite. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Nós acabamos de dizer que todos os anjos cantam que santo é o Senhor, e a terra responde, a terra responde, a terra responde: santo és tu, santo és tu. Você pode responder isso nessa noite: santo. Você pode aí no seu lugar abrir a sua boca e declarar: santo, 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 santo. Vamos lá aí no seu lugar, me ajude. Abra a tua boca e diga: santo, 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 santo. Continua declarando: santo, 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 santo. Essa é a canção lá do céu. Santo, 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 santo. Não cansa de declarar, não cessa de declarar: santo, 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 santo. Essa é a canção que ecoa de eternidade para toda eternidade. Santo, 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 santo. Essa é a canção que ecoa na eternidade. Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. E sabe, queridos, um dia nós declararemos essa verdade olhando nos olhos dele. Um dia eu e você declararemos essa verdade, que ele é santo, que ele é santo, que ele é santo, olhando nos olhos dele. Você aguarda por esse dia? Você almeja por esse dia? Você anseia por esse dia? O dia em que nós o veremos face a face, e
contemplaremos exatamente como Ele é. Como Ele é. Ah, Jesus. Como espero
sublime, glorioso, majestoso. Oh, como tu és belo, meu amado. É mais desejável do que tudo que eu conheço, do que o ouro, melhor que a vida. Ah, como eu espero, ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. O seu coração anseia por isso, então declare. Ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, a tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Obrigada, Senhor, pela tua presença. Ah, Senhor, a tua presença é o bem mais precioso que nós carregamos. Nós reconhecemos, Pai, o inestimável valor que é a tua presença. Incomparável é o teu amor, Senhor. Nosso coração se alegra, se deleita diante de ti, Senhor. Nós nos regozijamos diante da tua presença, Pai. A tua presença, Senhor, nos constrange, nos eleva. A tua presença, Senhor, alegra os nossos corações. Obrigada, Senhor. Você pode expressar sua gratidão, o seu amor a essa presença incomparável. Aleluia, aleluia, aleluia. Estamos cada vez mais próximos do grande dia. Cada vez mais próximos do grande dia, do encontro da noiva e o noivo. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, porque por isso fomos selados com o teu Espírito, para sermos entregues ao Senhor, selados, completos, íntegros diante de ti. Obrigada, Santo Espírito de Deus. Obrigada, Senhor. Aleluia. Você pode honrar e glorificar esse nome, o nome que está acima de todo nome. Aleluia, glória a Deus. Se assenta no seu lugar, glorificando o nome de Jesus. Aleluia.
Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém. Glória a Deus. Primeiramente, sem o Senhor e sem você também, porque você faz parte do culto. Amém? Glória a Deus. Seja muito bem-vindo à nossa igreja, à nossa casa. Gente, muito obrigada. Vocês são um sucesso. Que louvor maravilhoso. Você pode aplaudir esse povo santo e maravilhoso. Glória a Deus. Deus é bom e o diabo não presta. Não vale nada. Aleluia. Ainda bem que você concorda comigo. Gente, esse mês de julho estamos falando sobre uma questão de honra. Você tem acompanhado as mensagens desse mês? Tem sido, né, uma temporada, uma jornada de aprendizado, graças ao Senhor. A cada domingo nós temos aprendido cada vez mais. Tem como baixar só um pouquinho o pé, Divaninha? Temos aprendido cada vez mais sobre esse assunto. Temos colocado, né, ou pelo menos buscado colocar em prática cada vez mais. E neste domingo não será diferente. Estamos no último domingo, né? Essa semana já entra julho. Então hoje vamos... agosto, misericórdia. Então a gente vai encerrar essa noite, essa série. E o próximo mês, Deus vai te revelar qual vai ser a próxima série. Amém? E eu vim orando, né, sobre o que ministrar nessa noite. E o Senhor falou algo comigo, né, sobre nós prestarmos atenção na condição do coração. Porque honra, né, eu preguei em algum domingo atrás sobre isso. Honra nada mais é do que você não tratar como comum. É você dar o valor que é devido, dar o respeito que é devido, dar a submissão que é devida. É você colocar no lugar que de fato é devido. E existem várias traduções, né, da honra, que é kabod, que significa glória, riqueza nos originais. Tem kaved também, que é basicamente o mesmo significado, né, um sinônimo. Mas sabe, lendo sobre tudo isso e meditando sobre tudo isso, a honra, ela não nasce simplesmente de uma atitude, de um comportamento. A honra, ela nasce no coração. Não adianta, de forma alguma, eu ter ações que demonstram honra, mas o meu coração está contrário a isso. Lembra da história de Joãozinho na escola? Que a professora pediu para todo mundo sentar e João até sentou, mas ele disse: eu estou sentado, mas meu coração está em pé. Não adianta eu sentar por obediência, mas meu coração está em pé em desonra. Amém? E muitos cristãos até se comportam, não estou falando nem em relação à igreja, eu estou falando em relação à Bíblia. Eu obedeço porque a Bíblia diz que manda, mas por dentro eu não concordo não. Do que adianta você obedecer porque a Bíblia diz, mas o coração está com o princípio. Um assunto que é polêmico sobre isso. Eu conheço pessoas que são fiéis dizimistas, mas elas só fazem porque a Bíblia manda. Por dentro elas não concordam. Você já conheceu algum crente assim? Mande lá meu dízimo lá para a igreja. Ok, mas você entende que você não vai estar desfrutando da plenitude daquele princípio? Você está até cumprindo por obediência, mas se o seu coração não está alinhado, Deus não está recebendo isso. Amém? E isso não vale só para dízimo, eu estou falando para milhares de outras coisas, como qualquer outro princípio que você lê na palavra e você diz, isso aqui eu não concordo muito não. Por exemplo, eu já vi pessoas discordando
daquele texto onde Paulo repreende a Pedro da atitude dele de estar comendo, né, com os gentios, e quando Paulo chega, ele se faz de desentendido. Eu acho errada a posição do apóstolo expor ele na frente das pessoas. Na verdade, ele não expôs, porque quem ficou desconcertado foi Pedro quando Paulo chegou. Então, tem coisas que, de fato, as pessoas leem na palavra de Deus e, de fato, elas discordam, criam resistência, mas obedecem porque está escrito. E sabe, isso se torna um paradoxo. Porque você está mostrando que você não está sendo motivado pelo princípio. Você está obedecendo porque é uma simples regra. Assim como para você talvez não faça diferença atravessar um sinal vermelho ou não, você está tratando a Bíblia como uma lei de trânsito. Amém? E quantos sabem que as palavras do livro da lei são muito mais poderosas que as leis do Detran? Porque a Transalvador, ela te emite uma multa, a depender do caso, você justifica, né? Ou você paga ali e acabou. Mas princípios quebrados não é simplesmente assim. Influencia na nossa vida, influencia na nossa herança, na nossa descendência. Então nós temos que ter atenção a isso. E eu quero que você preste atenção nessa questão do coração essa noite. Em 1 Samuel, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo. 1 Samuel, capítulo 7. Primeira Samuel, capítulo 7, verso 1 e 2. Olha como eu amo a mídia. Eu ia ler na versão NVI, mas vou ler na JFA, porque eu falei JFA para a gestão. Então, vieram os homens de Quiriate-Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Sucedeu que, aquele dia, a arca ficou em Quiriate-Jearim, e tantos dias se passaram até que chegaram a 20 anos. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Nós sabemos que esse texto é amplamente conhecido pelos irmãos, né, sobre a presença da arca na casa de Abinadab e de Obed-edom. E aqui está um exemplo claro da condição do coração. Porque, aparentemente, né, o que foi feito em relação à presença, né, a arca, que simbolizava a presença de Deus, foi até um ato de cuidado, de respeito, de honra em guardar ali a presença de Deus. Mas sabe, o comportamento daquele povo diante da presença mostrou onde de fato estava o coração deles. Porque aqui a Bíblia nos diz que um dos filhos de Abinadab foi ungido para cuidar da arca do Senhor. Mas sabe, nem dias e dias e anos foram suficientes para aquela presença trazer algum efeito naquela casa. Irmãos, você já parou para pensar quantas coisas já aconteceram na sua vida depois que você recebeu Jesus? Alguém aqui já parou para pensar? Quantas coisas mudaram na sua vida? Quantas coisas aconteceram na sua jornada? O quanto você amadureceu? O quanto sua família, sua casa desfrutou disso? Alguém já parou para pensar nisso? E isso é resultado de quê? Da presença de Deus. Amém? Sua casa, agora, né, que é você se tornou casa de Deus. Amém? Habitação do Deus Altíssimo. E a presença de Deus trouxe uma diferença na sua vida. Você mudou a forma de pensar, você mudou a forma de agir, você mudou a forma de falar. Muita coisa aconteceu aí. Mas eu quero que você pense. E nesse tempo que a presença era externa, nada aconteceu naquela casa durante 20 anos. Você já se imaginou você receber Jesus há 20 anos atrás e nada acontecer na sua vida?
basicamente o que aconteceu naquele tempo. A presença de Deus estava habitando naquela casa e nada aconteceu. O problema estava na presença de Deus? O problema estava na arca? O problema estava em quem estava recebendo. E sempre no reino de Deus funciona dessa forma. Nós só somos limitados no receber por causa da nossa capacidade de receber, nunca na capacidade de Deus liberar. Porque Deus é infinito. Quanto mais tira dele, mais tem. E Deus tem mais para derramar para os seus filhos. Mas sempre quem limita a capacidade de receber somos nós. Lembra da multiplicação do azeite lá nas vasilhas? O que foi que limitou o tamanho do milagre? O número de vasilhas. E sabe que muitas vezes, em um culto, em uma conferência, em um ambiente, ou até mesmo no seu devocional, quem determina a capacidade de recebimento é você, sou eu. Aleluia, você está aqui? E tudo parte do nosso coração. A partir do momento que o meu coração e o seu coração está disposto para receber, Deus tem mais para liberar. Amém? Em 2 Samuel, no capítulo 6, no verso 11, diz assim: a arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses. Dele quem? Obed-edom. E o Senhor o abençoou, e a toda a sua família. E disse ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele possui, por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Nós vemos um grande contexto totalmente diferente, onde a mesma arca foi para a casa de alguém, em apenas 3 meses, um reboliço aconteceu. Aqui diz que toda a sua família e tudo quanto ele possuía foi abençoado por causa da arca, por causa da presença de Deus. Irmãos, lembra aquele texto que diz: honra ao Senhor com os teus bens e as primícias de toda a tua renda, e transbordarão os seus celeiros, e transbordarão os teus lagares, barará. Irmãos, quando antigamente a Bíblia, ela não fazia distinção do homem como uma pessoa comum, pura, sem nada, não. Quando citava-se o nome de alguém e se referia a uma pessoa, ela estava falando de todos os atributos que aquela pessoa carregava e também de tudo que ela possuía. Por exemplo, à medida que eu me expresso para falar de pastor Márcio, o tanto de honra que eu coloco em falar sobre ele, ou tratar sobre o nome dele, eu estou falando sobre o que ele possuía também. Porque antes, o homem não era desassociado daquilo que ele possuía. Amém? Então, quando a palavra diz honra ao Senhor com os teus bens, aquilo ali está falando honra com a tua vida. Por quê? O que é o fruto do seu trabalho, se não a sua vida? Quantos aqui passam mais tempo do trabalho do que em casa? Todo mundo. Então, o que nós estamos ofertando diante de Deus, ou entregamos diante de Deus de material, nós não estamos entregando bens, estamos entregando a nossa vida, ou parte de quem somos. Amém? Isso é um significado de honra. Então, quando a Bíblia diz que a presença de Deus abençoou toda a família dele, tudo que ele possuía, é porque a honra e a vida daquele homem de Obed-edom não estava restrita somente ele, a sua mulher e os seus filhos que moravam com ele. Mas tudo que ele possuía estava relacionado àquele homem. Ou seja, onde tinha uma digital daquele homem, recebia da influência por causa do coração dele. Porque você acha, claro, né? Um boi e uma vaca tem coração. Não tem? As criações têm coração.
Mas eles têm coração de honra a Deus? A não ser aquela honra por ser criação divina? Não. Mas tudo que ele possuía foi abençoado por causa do coração de Obed-edom. E logo, se toda a sua família foi abençoada, com certeza os filhos não simplesmente honraram porque quiseram honrar. Honraram porque o exemplo arrasta. Aleluia. O seu coração, querido, em honrar a Deus em todas as coisas, em honrar a palavra, está trazendo a bênção do Senhor sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus filhos. Sabe, eu sei que existem pessoas que questionam: poxa, eu gostaria de estar desfrutando disso com toda a minha casa. Você não está desfrutando ainda, porque existem princípios no reino de Deus que são poderosos de desbloquear coisas para o futuro da sua família e da sua geração. Amém? E sabe de uma coisa? Eu estava ouvindo uma ministração do pastor Carlos Júnior e ele fala algo interessante. Ele conta uma história de um outro pastor que talvez você já tenha ouvido falar, o pastor Joel Osteen, que ele é o pastor da igreja Lakewood, nos Estados Unidos, em Houston. Ele, se eu não me engano, é esse pastor? Não estou lembrando. Não é esse não. Estou trocando. Esse pastor, ele conta em uma das pregações dele que chegou um determinado tempo na cidade onde o pai dele tinha a igreja, que foi enviado um xerife afro-americano para tomar conta da cidade. Um xerife que, no caso, seria um delegado, né, digamos assim. E aí, há muitos anos atrás, nos Estados Unidos, ainda havia, nesse tempo, muito preconceito com a cor da pele e tudo mais. E disse que foi um burburinho na cidade, todo mundo comentando que ninguém queria saber desse xerife, que ninguém ia respeitar esse xerife e tal, e o povo criticando, que não concordava, lá vai, lá vem, você sabe como é, né? E aí ele disse que o pai dele falou assim: rapaz, eu vou fazer um bolo e eu vou levar para o xerife. E aí ele disse que ele pequeno, ele falou assim: pai, o senhor vai levar um bolo para o xerife, mas está todo mundo falando mal dele. E tipo assim, ele é negro. E aí o pai dele falou assim: o problema de vocês é que vocês estão enxergando o agora. Mas eu não estou olhando para agora. Eu estou olhando lá para frente. E contra a vontade de todo mundo, esse senhorzinho que era pastor fez um belo de um bolo e foi lá dar as boas-vindas ao xerife. E falou com o xerife: olha, xerife, seja muito bem-vindo à nossa cidade. Faça da nossa cidade a sua casa. Desfrute de tudo da nossa terra. E saiba, no que o senhor precisar aqui nessa cidade, eu e minha família, nós nos responsabilizamos em honrar o senhor como autoridade. E todos os membros da minha igreja, que ele já tinha uma igreja na época, né? Todos os membros da minha igreja, que o senhor precisar da igreja Lakewood, que acho que nem era esse nome na época. Mas o que o senhor precisar, estamos aqui para honrar a vida do senhor. E disse que aquele xerife ficou assustado, porque ele não esperava aquele tipo de reação. E lá vai, passaram-se os anos, esse xerife foi ganhando espaço, e me parece que esse xerife foi prefeito algumas vezes nessa cidade. E em nenhum desses mandatos de prefeito, quem era o pastor da igreja? Não era mais o velhinho que deu o bolo. Era o filho dele que viu o pai dando o bolo. Passaram-se esses anos todos, o filho dele já era pastor e o xerife já mais velho, claro, como prefeito da cidade. E aí o time de basquete da cidade, que era muito forte, conseguiu construir um estádio grandioso, num terreno maior e tudo mais. E o antigo estádio do time ficou lá, abandonado. E aí Deus falou com o filho, que já era pastor da igreja: ei, vai lá e vê quanto é esse estádio. E ele foi procurar ver quanto era, tudo mais, só que tinham muitas liberações, várias coisas que precisavam para conseguir comprar
aquele prédio. E aí ele foi conversar com quem? Com o prefeito. E ele conversando com o prefeito, ele falou assim: rapaz, eu tenho interesse em comprar o estádio do time tal, porque eles estão num lugar maior e está lá abandonado. Eu quero colocar a igreja Lakewood lá naquele lugar. Aí ele falou assim: no que depender de mim, a sua igreja vai para lá. Porque tudo que precisar a respeito da prefeitura, pode deixar comigo que eu resolvo. No que depender de mim, essa igreja vai para este lugar. Aí ele falou assim, né? Na pregação ele fala assim: eu não estou surfando na minha onda. Eu estou surfando na onda do meu pai. Porque se não fosse aquele bolo de boas-vindas, quando toda a cidade rejeitou o xerife, a minha igreja não estaria onde está hoje. E a igreja dele se tornou a maior igreja dos Estados Unidos na época, por causa da oferta do bolo. Ninguém entendia a atitude daquele pastor, irmãos. Ninguém entendia a atitude dele em honrar alguém que estava sendo rejeitado pela massa. Onde todos estavam rejeitando aquele homem, ele decidiu honrar. E ele não colheu no pastoreio dele. Ele colheu muito tempo à frente, no pastoreio do filho. E olhe quantas vidas foram alcançadas por causa de um bolo. Porque um estádio cabe o quê? Mais de 30 mil pessoas. Não é verdade? E se você botar aí no YouTube e pesquisar os cultos da igreja Lakewood, é algo grandioso. Surreal de grande. Eu nem sei se eles estão ainda nesse mesmo lugar. Mas, amados, são pequenas coisas que refletem no futuro. São sementes que são plantadas que talvez você não vai colher, mas os filhos dos seus filhos, eles vão colher, porque nada fica esquecido diante de Deus. Amém? Aleluia. Irmãos, eu sei que essa parceria se consolidou por causa da oferta, por causa da generosidade, do coração de honra de alguém que decidiu não olhar para a estação atual. Quando ele foi questionado, o que foi que ele disse? Eu não estou vendo agora, eu estou vendo lá na frente. Quantas pessoas vivem só pensando no agora? Não, mas agora, mas isso, mas aquilo, cheio de opiniões, cheio disso. Ei, querido, seja visionário. Seja generoso. Tenha o seu coração humilde, inclinado, porque tudo isso vai pavimentar um caminho para você. Chega de andar em estradas esburacadas, de orgulho, de mágoas, de avareza. Isso são estradas esburacadas. Deus quer que você ande num tapete. E a honra, ela constrói esse tapete para você andar, querido. Sem percalços no meio do caminho. Pense aí, irmãos, uma igreja ser inaugurada num estádio de futebol, de basquete. Quantos alvarás esse homem não precisou? Porque se aqui no Brasil já é uma burocracia você fazer algo grande assim. Amém? Quantos concordam comigo? Imagine nos Estados Unidos que você não constrói um puxadinho sem uma construtora. Imagine quantos alvarás esse homem não precisou. E o caminho estava preparado para ele. Oh, aleluia. A honra constrói caminhos facilitados. Oh, querido, existem caminhos que nós vamos andar, que não foram construídos por nós. Pessoas que decidiram andar em fé, em obediência, em consagração na nossa frente, pavimentaram os caminhos que nós estamos andando hoje. Sabe, irmãos, o meu coração se enche de gratidão nos ministros que Deus levantou há anos atrás. Porque sabe, tudo que nós desfrutamos agora, em relação a muitas coisas no meio cristão, foi porque pessoas decidiram serem desbravadores lá atrás.
Hoje o caminho está mais fácil para muita gente. E por isso nosso coração deve ter honra, gratidão por essas pessoas. Amém? Os resultados de honra, eles não são limitados pelo tempo. Passe o tempo que passar, as sementes de honra que foram liberadas, elas vão florescer. Elas vão frutificar, amém? E outra coisa, você pode ver nesses 2 textos que a gente acabou de ler, que o tanto de tempo exposto à presença não revela o quão você vai desfrutar da presença. Amém? 3 meses foram suficientes para abençoar toda uma casa, toda uma família. E 20 anos não foram suficientes para abençoar uma casa? Como assim? Tem algo de errado. Mas sabe, o seu coração, independente do tempo, o seu coração diante disso, em honra, em obediência, inclinado, vai definir o quanto você vai desfrutar. Amém? Aleluia. Em 2 Samuel, no capítulo 6 que nós estávamos, no verso 14, diz assim: repare que existem 2 tipos de reação diante da presença. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor. E enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombetas, aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela. E ao ver o rei Davi dançando e celebrando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Irmãos, nós temos que ter o máximo de cuidado diante da presença de Deus, diante do mover de Deus, diante de alguma bênção de Deus manifesta. Qual é a nossa reação diante disso? Amém? Eu não estou falando somente diante de um ambiente de mover do Espírito. Eu estou falando também de quando nós vimos Deus se manifestando na vida do meu irmão, coisas se cumprindo na vida do meu irmão. Primeiro que não foi escondido a vinda da arca para a cidade de Davi. Não foi um evento oculto. Amém? Foi algo anunciado. Aqui a Bíblia diz que houveram brados, gritos. E a reação de Mical já demonstrou de que ela não estava tratando como muita coisa a presença de Deus ao entrar naquela cidade. Porque a Bíblia diz que da janela ela estava e de lá ela ficou. Sabe que geralmente quem vai desconsiderar o que Deus está fazendo na sua vida são aqueles que estão somente na janela? Sabe aquela pessoa que você fala assim, rapaz, eu estou tão feliz. Aí a pessoa fala assim, por quê? Você fala, porque eu xingava muito, hoje eu não... Se eu xingo muito é um palavrão. E você fala feliz da vida. Um exemplo que eu estou dando. Aí a pessoa fala, ah, não, mas naquele dia você falou um bocado, não sei o quê, não sei o quê. Por que você quer uma companhia dessa do seu lado? É uma que está na janela, que desconsiderou todo o avanço que você teve e criticou um momento de descontrole. Amém. E sabe que existem pessoas que têm o prazer de estar o tempo inteiro desfazendo das outras? Essas pessoas estão apenas na janela, observando a presença de Deus entrar e criticando quem está melhorando, quem está se expondo. Porque Davi não é dos melhores exemplos. A gente sabe disso, que ele teve muitos erros. Mas uma das coisas que faz ele ser destacado como homem segundo o coração de Deus é que ele era sincero de coração. Ele não era fingido.
ele não era mascarado, ele colocava diante do Senhor as suas mazelas, as suas queixas, os seus erros e se arrependia. Do que adianta você estar engomadinho na janela só criticando? Isso é um perigo, irmãos, a reação que nós temos quando Deus está fazendo algo. Aleluia! E sabe, esse pensamento que foi injetado na nossa sociedade. Eu lembro que na escola, o que mais os professores falavam era: nós estamos aqui para ensinar você a ter um pensamento crítico. Que diabo, não grave isso não. Você recebe um salário para ensinar alguém a ser crítico. Eu achei que você estava para ali para ensinar o alfabeto, uma equação, alguma coisa para você fazer lá na frente. Não é. Você precisa ser um ser humano crítico. Tira esse tipo de discurso da sua boca, querido. Crítica vem do inferno. É o diabo que mora na crítica. Crente não tem que estar com esse negócio de crítica. Pensamento crítico. Pelo amor de Deus. Não, porque você tem que não sei o quê. Não, estude. Estude. Não seja um leigo. Amém. Não seja uma pessoa que anda aí alienada com tudo que todo mundo fala. Estude. Amém. Estude, se capacite, faça mesmo. Agora, tudo que aparece para você é tudo crítico. Não, critique. Pelo amor de Deus. Ainda bem que Deus me livrou daquela cova de leões. Eu fico pensando, quantos estão se deixando ser levados por essa onda de pensamento crítico e não constroem nada na vida? Porque a maioria dessa turma que me diz para ter um pensamento crítico vivem pior do que quando eu estudava na época e era adolescente e queriam me dar lição de moral de vida. Não estou desonrando professores, pelo contrário, honro cada um dos professores, tenho respeito e tudo mais. Mas, irmão, essa onda de pensamento crítico não vem de Deus. Percebe que quem é uma pessoa crítica é uma pessoa chata. Tudo que você faz, a pessoa tem uma crítica. Não, isso aqui tá torto. Pelo amor de Deus, é chato conviver com gente assim. O ambiente fica pesado, porque tudo tem uma reclamação. Se não tem uma coisa boa para falar, morde a língua. É melhor. E sabe o que é pior? Eu vou te mostrar aqui o perigo da crítica. O perigo da desonra por meio da crítica. Versículo 20. Voltando Davi para casa, depois de muito dançar lá, o povo disse que Davi estava nu. Não, ele estava com aquela roupa de baixo, que não era a melhor roupa de um rei, porque o rei era cheio de pompa, né? Tinha aquelas roupas todas trabalhadas, tal. Ele tirou as vestes reais e ficou, digamos que, com um samba-canção. Amém? Com aquela roupa parecendo um saco velho. E... misericórdia, esse nome não. Antes saber que nome é, né? Não lhe interessa, curioso. Estão ouvindo bem. Ai, viu? Versículo 20, vamos lá. Voltando Davi para casa, para abençoar sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: como o rei de Israel se destacou hoje? Olha para isso. Tirando o manto na frente das escravas e seus servos, como um homem vulgar. Olha que pecado, irmãos. Mas Davi disse a Mical: foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar de seu pai ou de qualquer outro da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor.
e sobre Israel. Perante o Senhor celebrarei e me rebaixarei ainda mais e me humilharei aos meus próprios olhos. Davi não estava fazendo aquilo para chamar a atenção do povo, não. Davi estava fazendo aquilo com o próprio coração dele. Ele fazendo isso comigo mesmo, eu vou me humilhar perante a mim mesmo, para que no coração dele não passasse a chance, a oportunidade de se ensoberbecer. Quantos textos nós vemos Davi falando com ele mesmo? Ei, minha alma, por que você está abatida? Não é assim? Davi, ele era um homem de relacionamento íntimo com o Senhor e ele tratava a si mesmo como deveria ser tratado. Ele tratava essa figura do eu como deveria ser tratado, botando o eu no lugar, botando a carne no lugar. Amém? E sabe, ele diz, eu me humilharei aos meus próprios olhos. O que ele fez, ele não estava fazendo para que o povo olhasse para ele, falasse ou opinasse nisso ou naquilo, não. Ele estava fazendo isso para comunicar a ele mesmo que nada era mais valioso para ele do que a presença que estava entrando. Não eram as vestes reais. Davi com certeza se lembrava do tempo que ele estava lá com as ovelhas do pai dele, onde ele não era ninguém, não era nada. E Deus o encontrou no meio do nada. E o colocou na posição de rei. Amém. E ele diz, mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. Porque quem está participando da festa junto com você, não julga por aquilo que você está vestindo. Aqueles que dançam e desfrutam da mesma presença, está com o coração de honra também. Aleluia. E diz, e até o dia de sua... No último versículo diz, e até o dia de sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. A crítica tornou aquela mulher estéril. Já reparou que quem mais critica não produz nada? Porque a consequência da crítica é a esterilidade. É a falta de frutos. Porque geralmente quem frutifica está muito ocupado com os frutos. Em cultivar mais a árvore e colher novos frutos, e plantar mais, e cultivar mais, e colher mais. E geralmente quem não planta nada, não colhe nada, então está muito desocupado, a ponto de estar na beira da janela, criticando quem está plantando alguma coisa. Então nós temos que ter muito cuidado, irmãos, com as reações, com os comportamentos diante da presença de Deus. Se você não sabe o que fazer, apenas louve, apenas glorifique, apenas honre ao Senhor, sabe, com o seu coração ali conectado com Ele. Existem coisas que nós não vamos entender aqui, amém? Porque algumas coisas com fulano é mais rápido do que comigo. Não tenta entender. Só celebra, só honra, glorifica a presença de Deus, porque eu tenho certeza que aquilo que Deus derrama respinga sobre a sua vida também. Amém? Então, não deixe de forma alguma que a desonra provoque esterilidade na sua vida. Mateus 26, verso 6. Abra sua Bíblia comigo. Existe uma outra situação que me chamou muita atenção em relação a essa questão do coração. Sabe que essa crítica de Mical, ela não nasceu simplesmente do ato que Davi estava dançando, ela nasceu no coração. O ato de desprezo, a atitude dele, o ato de desonra, a atitude dele, né, de dançar diante da presença. Só que entenda, ela não estava simplesmente criticando o rei, ela estava se opondo à presença que estava entrando na cidade. Porque ele não estava dançando de brincadeirinha, ele estava honrando a presença de Deus dentro da cidade. Então, quando você vê alguém se levantar em nome de Deus para fazer alguma coisa, algum projeto, irmão, não critica.
tá ali fazendo, deve estar roubando os abestalhados. Não fale não. Guarde seu coração. Amém? Não deixa a crítica tomar os seus lábios, porque isso pode lhe prejudicar. Mateus 26, verso 6 diz assim: ora, estando Jesus em Betânia, na casa de Simeão, o leproso, aproximou-se deles uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo ou perfume, que lhe derramou sobre sua cabeça, estando ele à mesa. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: para que este desperdício? Pois esse perfume poderia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo. Irmãos, essa é um outro episódio, já nos evangelhos, onde nós vemos a atitude de desonra expressa, nítida, diante do nosso mestre. Nós sabemos que Jesus, ali naquele momento, era a presença encarnada de Deus no meio dos homens. Amém? E ainda assim, pessoas conseguiram desonrá-lo na cara dura. No baianês, né? Porque se você parar para pensar, mas antigamente a presença de Deus era só uma caixa. Deus não está ali fisicamente, então talvez tenha passado desapercebido para aquele povo. Mas e com Jesus em carne e osso? Eu já vi muitas pessoas falarem assim: é muito fácil você honrar algo ou alguém que vê. E a Deus que você não vê? E Jesus que o povo estava vendo? Em carne e osso. Você já se perguntou isso? De alguns comportamentos das pessoas? Por que, irmãos? Porque as pessoas que o trataram com desonra estavam o tratando como comum. Amém? E quantos, muitas vezes, desonram alguém que carrega algo de Deus por apenas tratar como comum? E nós temos que ter cuidado com isso. Amém? Você está aqui? E um ponto importante aqui. Quando aquela mulher se prostra diante de Jesus e derrama aquele perfume e começa a secar os seus pés com os seus cabelos, um de seus discípulos se indigna com aquela situação. E nós sabemos quem foi. E perceba que o comportamento dele foi muito semelhante ao de Mical. Porque a desonra, ela começa a surgir na crítica. Ou no questionamento. E eu quero que você repare que a desonra, ela é muito sutil. Ela vem em forma... Não, mas é uma crítica construtiva. Se não for construir nada, guarde ela para você. Surge de forma sutil como algo, né? Uma crítica ou questionamentos internos e até externos, como foi esse aqui. Mas para que isso? Ou para que tudo isso? Como ele falou, na mente, né? Ele calculou quanto valia mais ou menos aquele perfume. E ele disse: não, isso aí daria um dinheirão para alimentar os pobres. E sabe que nós temos que ter muito cuidado com alguns discursos que nós ouvimos por aí? Porque nem sempre um discurso bonito está condicionado a uma motivação correta. Porque a motivação de Judas não era de fato alimentar os pobres. Era
era sair bem na fita e, ao apagar das luzes, ele tirar da bolsa e encher o bolso dele. Troca? E nós sabemos que ele roubava as quantias que o ministério de Jesus recebia. Mas para ficar bonitinho na foto, não, mas isso aí daria uma doação imensa para os pobres. Mas o fato não está. Jesus até responde, né? Os pobres sempre vocês vão ter convosco, mas a mim nem sempre vocês vão ter. O X da questão ali nem está nos pobres que seriam beneficiados, mas na desonra em quem estava recebendo o presente. Porque ninguém exigiu nada daquela mulher. Ninguém estava tirando oferta naquele momento. Jesus estava na casa de alguém, simplesmente aquela mulher quis honrar Jesus. E sabe, nunca impeça um ato de honra a Jesus que não foi motivado por ninguém. Só aquela mulher sabe o preço daquilo que ela estava entregando e o grande valor daquilo que ela estava recebendo. Porque ofertar materialmente, a gente oferta com preço. O que a gente recebe não é preço. O que a gente recebe é valor. Tudo que a gente oferta, sei lá, uma nota, um terreno, tudo carrega um preço aqui na terra. Mas aquilo que a gente recebe de Deus não é mensurado na moeda brasileira. É de valor inestimável e eterno. Porque Deus não recompensa a honra com a moeda dos homens. Agora eu quero que você pense aqui. Naquele mesmo momento, foram entregues 2 ofertas. Como assim, Lete? O texto não diz isso. O que você acha que foi entregue da parte de Judas ali, se não uma moeda? Judas entregou a moeda que ele tinha, desonra. E o que foi que Judas colheu? Morte precoce. Porque a Bíblia diz, onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. O coração de Judas estava no dinheiro. Estava na barganha. Amém. E o coração daquela mulher estava em honrar a Jesus. Estudiosos afirmam que o valor daquele perfume eram cerca de 300 denários, que era equivalente a 1 ano de trabalho. Pense em você passar 1 ano juntando o seu salário e derramar aos pés de Jesus. E ela foi questionada com essa atitude. Eu quero que você leia comigo João capítulo 12, verso 4 e 5. Porque no texto que a gente leu não fala Judas, né? Fala os discípulos. Diz assim, mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse, por que não se vendeu este perfume por 300 denários e se deu aos pobres? Primeiro, que a gente já sabe que ele não estava preocupado com os necessitados, ele estava preocupado com o bolso dele que seria cheio. Amém? Dos comportamentos errados que Judas teve, que o levou a pecar dessa forma, o cálculo financeiro. Irmão, guarda o seu coração quando algo acontece na vida de alguém, ou quando até mesmo uma oferta é levantada na igreja e você fica calculando na sua mente. Quanto será que tem naquela caixinha? Aquele irmão ofertou, ele tem cara que tem dinheiro, então... Não deixe isso para o seu coração, irmãos. Isso é pensamento de Judas. E a desonra, ela começa com esse tipo de comportamento. Mas eu não estou fazendo nada demais. Irmão, tudo na Bíblia é semente. Amém? E a semente da desonra, ela começa a crescer por conta de simples atitudes assim.
a oferta de aniversário, não sei quantas cotas. 1.000, 2.000, 3... Irmãos, isso é muito feio. Esse tipo de comportamento não deve estar na igreja. Amém? Esse comportamento é malicioso. Como nós vimos aqui, Judas, ninguém disse o valor que era aquele perfume. Ele olhou para o perfume e falou, aí dá para vender por um bom dinheiro. E ele falou, por que a gente não vendeu por 300 denários? Ele deu o nome, ele precificou aquilo que não tinha preço para aquela mulher. Porque honra, você não calcula, você entrega. E eu não estou falando de bens materiais, eu estou falando de coração. Assim como aquela oferta da viúva, que não era sobre 2 moedinhas, era sobre o coração dela de honrar. Porque Jesus está observando lá a caixa e Jesus diz, não teve nenhuma oferta maior que essa noite. Sendo que teve um bocado de gente que deu um bocado de ouro, um bocado de prata, um bocado de moeda. E Jesus desconsiderou todo mundo e falou, a oferta maior foi dessa aqui, ó. Por causa do coração. Aleluia. Então, se durante um momento de oferta, ou o irmão chegou com um carro novo na porta da igreja, rapaz, aquele carro é 500 mil. Esse irmão tá bem, viu? Se ele tem um carro de 500 mil, ele dá um dízimo para a igreja de 1 milhão. Irmão, isso é coisa de você estar pensando. Sangue de Cristo tem poder. Vai pensar nos pratos que tu tem que lavar, nas roupas que tem que lavar, na casa que tem que limpar. Aleluia. Eu estou falando, tem gente que está olhando assim e tal, mas irmãos, você não tem noção do que nós ouvimos nesses anos de igreja. Você não tem noção. E sabe, se não é remédio, é vacina. Amém. Então não deixe esse tipo de pensamento estar poluindo a sua mente, porque isso não vem de Deus. Se o irmão chegar aí com a Ferrari, problema é dele. Eu não quero saber de onde veio, eu não quero saber de onde é, não quero saber se ele trabalha, se ele não trabalha, se é do tigrinho, se é da tigresa. Não me interessa, a sua vida não me interessa. Aleluia, eu já tenho muita coisa na minha vida para ter que dar conta. Então eu não quero saber quem está com carro vermelho, quem está com carro azul, quem está com carro branco. Não me interessa. Aleluia. Glória a Deus. Então, aquela ganância daquele homem foi disfarçada de virtude. Mas quem conhecia os corações estava sentado naquele lugar. Amém. Aleluia. Então, tenha cuidado com os comentários quando você faz, quando alguém te fala, ei, irmão, comprei minha casa. Tenha cuidado com os comentários que você faz. Se essa pessoa te convida, ei, vamos visitar lá minha loja, eu acabei de abrir. Ah, não poderia ter botado um porcelanato? Não é da sua conta, bebê. Celebra a vitória dos seus irmãos. Amém. Acredita, aposta, incentiva. Não traga comentários com falsas motivações, porque isso está contaminando sua própria vida. Amém. Ele usou aquela questão dos pobres como uma cortina de fumaça para esconder sua própria frustração por não ter colocado as mãos naquele dinheiro. E engraçado que quem está com o coração ganancioso não quer sair perdendo de forma nenhuma, né? Porque ele ficou chateado por não ter ganhado aquele dinheiro lá do perfume. E versículos depois, se você ler, diz que ele vendeu Jesus logo em seguida com 30 moedas de prata. Ele não deixou de ganhar em momento nenhum, porque a visão dele estava no dinheiro, não estava em cumprir propósito. Olha que perigoso. No versículo 2 do capítulo 13 de João, leia aí comigo. Porque talvez você pense, Judas era ruim, era raça ruim. Quando a gente lê os evangelhos, a gente vê logo que ele não prestava. Não. Leia aqui comigo. Durante a ceia,
Eu quero que você leia em voz alta essa parte. Durante a ceia, vírgula, leia. Quem colocou no coração de Judas? Não é porque Judas era raça ruim, não. A Bíblia diz, tendo o diabo posto já no coração de Judas trair Jesus, ele tomou aquela decisão de desonra no coração dele. Então, naquele momento do perfume, o diabo já tinha lançado no coração de Jesus, ou no coração de Judas, trair Jesus. Olha que perigo, irmãos. Como algo, se você não tiver cuidado, é como flecha no seu coração. Porque se Judas era tesoureiro do ministério de Jesus, ele era da mais alta confiança. Você concorda comigo? Você não vai colocar qualquer pessoa para cuidar do seu dinheiro. Mas sabe, uma das coisas que mais mexe comigo é que quando o diabo ele tem uma estratégia de destruir algo, ele não vai atingir quem está nas pontas. Ele vai atingir quem está perto. Ele não vai flechar. Tem gente que diz, meu Deus, eu estou me levantando para a obra e parece que o diabo só se levanta contra a minha casa. Como é que o diabo vai atingir você? Atingindo gente que você nem conhece? Não, ele vai querer atingir os da sua casa para mexer com você mesmo, para você desistir. Amém? Mas sabe, irmãos, se o seu coração estiver guardado em Deus, você não vai se permitir entrar nesse lugar da crítica, da discordância disfarçada, dos comentários maldosos. Amém? Se o seu coração estiver blindado no Senhor, você não vai se expor a esse tipo de coisa. E nem você também não vai precisar experimentar disso na sua vida, porque às vezes não acontece com você, mas acontece com quem trabalha com você. É a pessoa que você está ali, que você acredita, que você aposta, que você investe, mas por trás está fazendo o que Judas fez. Te trapaceando, te diminuindo, fazendo coisas para poder derrubar você. Irmão, quem tem o coração em honra, em gratidão a Deus, quem tem o coração em obediência, saiba, Deus vai te livrar dessas armadilhas do diabo. Em nome de Jesus. Se você anda em honra, se você anda cumprindo os princípios do Senhor, esses princípios vão te guardar e vão te proteger. Sabe aquele texto, honra pai e mãe? Amém? Para que você viva dias longos sobre a terra e tudo mais. Esse texto não está falando apenas de longevidade, mas de proteção. Aquele que honra pai e mãe também será protegido. Amém? Você está com sua honra em dia? Glória a Deus. E por fim, eu quero encerrar com isso. Muito desse sentimento em Judas nasceu por causa da repreensão, que nem foi lá essas coisas. Pedro foi chamado de Satanás. Jesus só falou, os pobres vocês sempre vão ter convosco. Não moleste essa mulher. Não perturbe essa mulher. O que ela fez foi de boa ação para comigo. Foi o que Jesus falou. Mas ele tomou aquilo ali como uma repreensão. E naquele momento a ofensa caiu no coração dele. E a ofensa o motivou a desonrar dessa forma, vendendo Jesus. Sabe, irmãos, guarda o seu coração para os nãos que você vai receber. Sabe que nós não recebemos apenas sims da parte de Deus? A gente recebe alguns nãos. O Espírito Santo nos corrige por dentro. E não fica ofendido com Deus, não. Amém. O pai e a mãe só corrigem o filho que ama, que quer ver o bem, que quer ver crescer. Amém. Quantos são pais e mães aqui? Quantos corrigem os filhos? Reclamam. Às vezes o coração está sangrando ali, mas reclama, põe de castigo porque quer ver o bem, quer ver o melhor, não é verdade? E muitas vezes no reino de Deus, o Espírito Santo nos corrige, a gente fica meio assim, nem vou para a igreja hoje. E sabe, não é isso que Deus quer causar em você. Não é vergonha, não é desprezo, pelo contrário. Deus só corrige aquele que ama. E Deus quer te ver crescer, Deus quer te ver prosperar. Amém?
E por fim eu quero encerrar com esse versículo. Porque onde está o teu tesouro, aí também está o teu coração. Sabe que a motivação de Mical estava focada no desrespeito e na aparência? Ela estava preocupada na aparência do rei e não na presença que estava dentro da cidade dela. E Judas estava motivado pelo dinheiro. Sabe, irmãos, eu sei que pode parecer dura essas palavras que acabamos de ouvir. Mas nós temos que ter muito cuidado para o nosso comportamento não está sendo literal assim como o de Judas, mas com outras palavras, com o comportamento da nossa vida, estamos agindo como Judas. De que forma? Meu Deus, isso que você está falando, misericórdia. Isso já aconteceu comigo e eu queria trazer esse conselho para você. Sabe quando você está muito empenhado em algo e talvez aquele algo está te trazendo um retorno financeiro e você diz, hoje eu não vou para o culto não. Deixa eu ganhar mais um pouquinho aqui, que é bom que no próximo culto eu até oferto na igreja. Sabe que esse não é o mesmo comportamento de Judas ali. Mas em outras palavras, é parte do mesmo princípio. Porque muitas vezes estamos motivados pelo retorno que aquela atividade vai nos dar. Vou ficar 2 horas parado no culto. Não vou ganhar nada para isso. O que você vai ganhar aqui, talvez você vá até entregar mais do que ganhar. Amém? Visivelmente falando. Mas o que você recebe aqui é de um valor inestimável. Eu não estou condenando, nem repreendendo ninguém aqui da igreja, mas eu já ouvi várias vezes aqui, até líderes falarem conosco. Rapaz, estou com dificuldade no departamento, várias pessoas vão faltar, por quê? Não, diz que vai trabalhar. Aí eu pergunto assim, rapaz, na hora do culto? Tem segunda, agora no caso, né? Tem terça, tem quarta, a quinta, né? Vai ser o culto. Tem sexta, tem sábado. Só tem culto 2 vezes na semana na igreja. E a pessoa diz que não tem outro tempo. Vai trabalhar na hora do culto. Nada contra, irmãos. Nada contra. Cada um tem sua escala de trabalho, está tudo certo. Mas sabe que em pequenas atitudes nós podemos estar sendo roubados. Porque eu sei que existem pessoas que não tem como escolher trabalhar outro horário. Mas tem gente que tem. E sabe que as escolhas que nós fazemos são as escolhas que vão ser feitas a nosso respeito lá na frente. Eu já ouvi isso muitas vezes há um tempo atrás. As suas escolhas fazem você. As suas escolhas lhes fazem. Amém? Vamos ficar de pé. Eu queria orar com você essa noite. Pai, em nome de Jesus, feche os seus olhos. Eu oro, Senhor, pela tua igreja, Senhor, pelo teu povo. Que o Senhor possa tocar, Pai, em cada coração que está aqui. Que o Senhor possa revelar diariamente, Senhor, a profundidade, a grandeza, Senhor, do seu amor e do seu caráter para nós. Que nós venhamos aprender dia após dia contigo. E que o nosso coração, Senhor, não esteja motivado, voltado para as coisas deste mundo. Senhor, que os nossos olhos venham estar postos sobre Ti. Que as nossas motivações estejam voltadas para o Senhor. Que o nosso coração, Pai, esteja convertido, Pai, para o Teu plano, para os Teus projetos. Que nós não venhamos estar distraídos, Senhor, com o materialismo desse mundo, que esse mundo tem pregado, mas que os nossos olhos, Senhor, estejam fixados nas coisas eternas, nas coisas que iremos viver na eternidade contigo, Pai. E eu te peço em nome de Jesus, se existe, Pai, algum tipo de ação oposta no nosso coração, de críticas, de desonra, de comportamentos insubmissos, Senhor, eu te peço, nos corrige.
através do seu Espírito, Pai. Nós queremos estar inclinados, humildes à sua palavra e à sua vontade. Pai, ensina-nos dia após dia, como um pai ensina ao seu filho, no caminho que deve andar. E Senhor, nós te agradecemos em nome de Jesus, pela sua palavra que é vida para o nosso corpo e saúde para os nossos ossos. Obrigado, Senhor, porque nesta semana eu creio que situações vão acontecer conosco ao longo dos dias e nós iremos andar segundo o caminho de retidão e seguindo um caminho de honra em o nome de Jesus. Obrigado, Pai, porque desonra, desonestidade, falsidade não faz parte do nosso caráter. Porque nós não estamos aqui para plantar essas sementes e colher infertilidade. Aqui estão os teus filhos, frutíferos, abundantes na obra do Senhor. E Pai, eu te agradeço em nome de Jesus, por uma temporada de grandes colheitas, de abundância, onde nós colheremos o fruto do coração que honra. Obrigado, Pai, por nos trazer durante esse mês palavras que alinharam as nossas vidas, que nos conduziram ao caminho de paz. E eu oro em nome de Jesus, Senhor, também te pedindo, Pai, que se haja resultados e colheitas daqueles que converteram os seus corações em honra ao Senhor. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por isso. Em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Existe alguém aqui nessa noite que deseja fazer uma aliança com o Senhor Jesus, ou esteve por algum motivo longe dos caminhos do Senhor e deseja se reconciliar nessa noite? Tem alguém? Todos salvos? Todos salvos? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Boa noite, queridos. Graça e paz. Você está aqui mesmo? Amém? Você pode sentar em nome de Jesus. Queridos, que palavra poderosa. Foi ou não foi? Eu não sei você, queridos, mas eu tenho a percepção que nós estamos saindo daqui hoje mais cautelosos, né? Para não termos um coração desonroso. Porque as pequenas coisas, como críticas, podem nos tornar pessoas desonrosas. E eu estou com meu, não sei se você, mas eu estou com meu coração aqui cheio de temor. Amém? E eu creio que você foi abençoado. Queridos, aqui na nossa igreja, nós temos o costume, a cultura de ofertar na vida daqueles que ministram, que se esmeram na palavra, que vem aqui e nos traz uma boa palavra. E a nossa mama Letícia, que é a nossa mãe espiritual, ela é digna de dupla honra. Amém? Então, você que ainda não ofertou e deseja ofertar, nós temos aqui o Pix dela. Essas duas caixinhas aqui servem para isso. Você pode trazer a sua oferta. Amém? Lembrando, queridos, se você não estava aqui no início do culto, o nosso dízimos e ofertas foi no início do culto, mas se você ainda deseja, né, trazer o seu dízimo, a sua oferta, você desejar um envelope, você pode procurar um diácono, ou nós temos aqui o nosso QR Code disponível para que você possa estar fazendo isso agora. Amém? Amém? Você está aqui mesmo? Aleluia. Eu sei que depois de uma palavra, uma pancada, né? Você fica meio assim. Mas como ela disse, se não é remédio, é vacina. Amém? Queridos, nós temos visitantes aqui hoje. Você que está nos visitando pela primeira vez, levante sua mão para nós estarmos te conhecendo. Tem alguém aqui que esteja visitando pela primeira vez? Tem? Oh, glória, maravilha. Temos uma querida ali. Amada, nós temos esse casal aqui maravilhoso, que é o pastor Márcio e Edneuza. E temos uma recepção disponível para você lá em cima, um banquete pronto, preparado. Você pode estar acompanhando eles em nome de Jesus. Vamos dar uma salva de palmas pela vida dela, queridos? Seja muito bem-vinda, amém? Queridos, avisos importantes rapidinho para nós finalizarmos. Essa semana aqui agora, que entra, presta atenção nisso, pelo amor de Jesus Cristo. Nessa terça-feira agora, não haverá culto, queridos, porque a partir dessa semana, os nossos cultos da terça do Espírito serão agora quinta do Espírito. Pelo amor de Deus, não vem aqui terça-feira, 19h30.
Porque terça-feira vai ser agora às 16h30. As tardes de prodígio e maravilha, que seriam as quintas-feiras, foram transferidas para as terças. E as terças do Espírito, que eram às 19h30, foram transferidas para a quinta. Deu para entender? Então, nessa semana, seu compromisso a terça-feira aqui, que eu creio que você vai ter folga do trabalho, eu creio que você vai ter disponibilidade para estar aqui terça-feira, 16h30, no culto do manto. Amém? Que é poderoso demais, mas a quinta-feira nós te esperamos aqui para a Quinta do Espírito às 19h30. Queridos, lembrando que nós teremos nessa quinta-feira uma aula demonstrativa da AME. Tem algum aluno aqui que foi aluno da AME? Queridos, foi um tempo poderoso e nós traremos para vocês essa aula demonstrativa no dia 30 com o pastor Kelmer. Alguém conhece o pastor Kelmer? Amados, ele vai estar fazendo o momento de louvor, vai estar ministrando, né, trazendo uma aula demonstrativa. Se eu fosse você, que ele não perdia a oportunidade de estar aqui. Quem foi aluno da AME sabe como foi transformado nesse tempo. E nós já estamos dando início à segunda temporada da AME com uma aula demonstrativa de Torá, viu? Que o professor, ele é top, é ou não é? Então não perde a oportunidade de estar aqui quinta-feira, amém? Hoje nós demos início à nova turma do curso de novos membros. Se você deseja fazer parte dessa família, nós aqui na nossa igreja temos o curso de novos membros que é totalmente gratuito. Você pode estar procurando Daphne ou Válvaro, tá ali para poder fazer a sua inscrição, amém? Queridos, dia 1º de agosto, às 19h30, nós temos aqui uma convocação geral. Você que é membro dessa igreja, fez curso de novos membros, não fez curso de novos membros, já fez sua ficha de membro, é membro dessa igreja, você precisa estar aqui, amém? Diga comigo, eu preciso. Pelo amor de Jesus, fala com mais empolgação. Eu preciso estar aqui. Grava na sua agenda, queridos. Dia 1º nós temos aqui uma convocação geral. Nossos pastores estão convocando você para estar aqui. Temos muitas coisas para poder trazer para vocês. Amém? E dia 16/8 nós temos dia Verbo da Vida de Missões. Todo mundo sabe, todos os anos nós comemoramos esse dia em todos os verbos da vida do mundo. Nós estamos comemorando o dia Verbo da Vida de Missões em agosto. E nesse ano será na data do dia 16. Queridos, vem com empolgação, porque pela manhã nós teremos uma celebração do dia Verbo da Vida de Missões. À noite ainda continuaremos celebrando, mas teremos o espetáculo com a nossa companhia de teatro Revelarte. Amém? Quem estava com saudade do Revelarte? Então vai ser um tempo poderoso. Amém? Fique de pé, nós estamos encerrando. Lembrando, querido, que a terça-feira, 16h30, tarde, prodígios e maravilhas. Quinta-feira, Quinta do Espírito. Nossos pastores vão estar lá na porta para poder te cumprimentar. Não sai sem falar com seu irmão. Passa no Verbo Shop, passa no Verbo Gourmet. E nós te esperamos para uma semana poderosa. Amém? Seja mais abençoado na prática da palavra. Vão debaixo da graça e da paz em nome de Jesus.